muito comum hoje em dia, muito comum entre as denominações, mas será que é bíblico levar o pão e o vinho aos doentes ou idosos que não podem participar da ceia do Senhor no ajuntamento dos irmãos em uma assembleia? Tal prática de levar os emblemas da ceia do Senhor aos santos doentes pode ser bem intencionada e puramente motivada, mas não há evidência de que tal coisa tenha sido feita no período apostólico. O silêncio das Escrituras sobre tal assunto deve ser respeitado. É preciso enfatizar o fato de que o partir do pão é um ato coletivo da igreja e não deve ser desvinculado da reunião dos crentes para lembrar do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, ou a partir do versículo 17 desse capítulo 11 até o capítulo 14, versículo 26, temos a frase recorrente, quando vos ajuntardes. Leia esses versículos com cuidado. Esta é uma reunião bíblica de uma assembleia. A partir de Atos capítulo 2, versículo 42, Atos capítulo 20, versículo 7, e desta passagem, em 1 Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor deve ser mantida dentro do contexto de uma assembleia local. Não existem práticas externas previstas fora do ambiente da assembleia. Com relação ao pão, Paulo diz que é o pão que partimos. Note, é o pão que partimos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. E lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, aprendemos que alguns dos coríntios estavam doentes devido à mão castigadora de Deus sobre eles. Isso por causa da desordem entre alguns dos participantes da ceia do Senhor quando vinham na assembleia. Deve-se notar, no entanto, que nem todos ou todas as doenças são devidas ao julgamento de Deus, mas há casos excepcionais em que isto pode ser verdade. É muito solene que Deus se mova dessa maneira. E quem seria ousado o suficiente para dizer que ele, Deus, não age mais desta maneira neste último período da era da igreja? Se 2 ou 3 anciãos, por exemplo, na Assembleia de Corinto, tivesse levado os símbolos aos crentes, ou seja, o pão e o cálice, aos crentes doentes, teriam interferido seriamente no propósito soberano de Deus, cuja vontade era excluir os castigados do privilégio de partir o pão. Eles estavam doentes justamente para ficar em casa e não ir na ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice, porque Deus o estava castigando. Agora, no meio das religiões hoje, principalmente evangélica, eles pegam o pão e o cálice e levam para aquele doente. Isso não é bíblico, não tem um ensinamento bíblico. E no exemplo que acabamos de citar neste vídeo, se alguns dos anciãos fizessem isto nos dias dos coríntios, eles estavam lutando contra Deus. Boa intenção? Talvez era. Mas isto não é bíblico, não tem apoio bíblico. A reunião da ceia do Senhor é para os crentes reunidos naquele local, partir o pão, comer dele e o cálice também, cada crente tomar e beber dele. Este é o ensinamento do Senhor e esta é a ordem do Senhor. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo.
Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.